faltando para nós precisamos ver isso na vida da gente. Aí a pergunta que eu faço para todos nós é essa: qual o exemplo que nós estamos dando para essas pessoas? Para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso eu falo pessoas da família e pessoas de fora. Qual o exemplo que nós estamos sendo? Nós podemos imaginar muitas coisas na área de auxílio com ombro amigo. Muitas vezes as pessoas só precisam de alguém que nos escute. Outras vezes essas pessoas precisam de algo que a gente poderia fazer por elas. Outras vezes a gente não pode ter palavras de maldição, mas de bênção. Então, não podemos estar com a cabeça cheias de coisas ruins, para que não maquinemos, não criemos alguma situação de pensamento ruim para alguém contra alguém. A questão de justiça, nós somos justos. A questão de autenticidade, nós somos autênticos. A questão de arrogância, orgulho, que área da nossa vida nós ainda precisamos trabalhar? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. Ao terminar o dia, a gente tem que pensar: o que eu poderia ter feito de melhor? Eu não digo nem assim o que eu fiz de errado, eu não quero nem colocar nesse ponto, nesses termos, mas o que eu poderia ter feito melhor? Onde eu agi de uma forma que poderia ser melhor? Então essa é uma virtude que nós temos como cristão. E essa virtude, ela é cobrada porque é a evolução do nosso caráter como cristão. Se nós fizermos isso todos os dias, criamos uma atitude decente, constante na nossa vida. As pessoas do mundo, como é que elas estão nos vendo? Será que a gente não tem dado? A gente fala muito que a igreja hoje está passando por momentos difíceis. Mas eu queria perguntar: quem pode ter ajudado a se criar essa condição? Às vezes somos nós mesmos, que aceitamos coisas que não devia aceitar, que relevamos coisas que não devíamos relevar, que não agimos com o devido respeito pelo ser cristão, que não agimos com o coração amando, perdoando, entendendo, abraçando, chorando junto, sorrindo, compartilhando aqueles momentos com as pessoas. É você ter que sorrir com quem sofre, chorar com quem rir com quem sorri e chorar com quem chora. É você dar a mão, dar o braço, dar o ombro. Como
nós estamos vivendo como cristãos nesse mundo, e até mesmo dentro da igreja. Nós permitimos que muitas coisas ocorram dentro da igreja e na nossa vida, e depois reclamamos porque existem coisas erradas que estão acontecendo. Mas nós também devemos ter esse meia-culpa, né, que a gente tem que fazer a reflexão sobre como nós estamos vivendo, como nós estamos dando exemplo de cristão. E como o mundo tem visto isso? Como você é visto no mundo? Qual é a tua mensagem para esse mundo? A gente pode refletir muito sobre isso, a gente pode pensar muito sobre isso. Esther, Mordecai foram exemplos de pessoas que nós devemos ser. Devemos trazer para a nossa vida como cristão e como pessoa. Porque muitas vezes a gente cobra como cristão características de caráter, do caráter, que não seria somente do cristão. São características de uma pessoa responsável, de uma pessoa honesta, de uma pessoa decente. Mas a gente só vê isso e só cobra isso do cristão. Todos deviam ser assim. O cristão bem mais. Eu quero deixar mais solto agora a palavra para que, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Irmão Jorge, eu estava aqui analisando a situação de Mardoqueu, né? Que Mardoqueu, ele teve cuidado de criar Esther, né? Educar Esther e preparar Esther para esse momento tão precioso, né? Mas Mardoqueu também era um homem corajoso e um homem prudente, fiel, porque ele estava à porta do rei ali, mas ele observava tudo quanto fosse contrário ao rei e ele não ficou calado. Ele correu o risco de perder a própria vida, né? Como no capítulo 2, versículo 21, diz aqui, ó. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naquele dia, sentando Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta de Bigtan-Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das Crônicas. Observamos aqui que Mardoqueu, por ser estrangeiro, Mardoqueu também correu o risco de, quem sabe, que esses 2 eunucos tivessem no mesmo pé de igualdade, de maldade desse Amã, né? Entendeu? E Mardoqueu não temeu, ele falou, como é importante ter um homem de Deus nas proximidades da casa, né? Porque observa aqui que ele não só ajudava no que fosse necessário, mas também ele era fiel. E ele não permitiu que acontecesse essa traição e o rei viesse a sofrer o mal, né? Ele correu o risco de ter sido até morto, né? Aí, como Deus é justo, lá no versículo 3, no capítulo 3, lá na frente, aí a gente vê aqui, a mãe indignada com Mardoqueu, que quando ele passava, Mardoqueu não se curvava, não reverenciava ele. E ele se achava numa autoridade tão grande que ele achava que merecia toda a reverência possível. Mas o homem de Deus não fazia isso, a ponto de ele se reunir com o rei para tentar extinguir não só Mardoqueu, mas também toda a linhagem. E Deus, como é justo e fiel, Deus poupou a vida de Mardoqueu e da linhagem de Mardoqueu, usando Esther, né, para defender o seu povo. Amém? Amém, irmão.
foi escrito essa atitude de Mardoqueu, né? Foi feito o registro lá. E veja a importância. Muitas vezes a gente acha que o que a gente está fazendo não está sendo visto por Deus. Tanto para o bom, para o bem, quanto para o mal. A gente, às vezes, eu lembro do pastor Cláudio Duarte, que ele faz uma pregação, brincando, ele diz, a gente costuma olhar para cima, para um lado e para o outro, quando vai cometer algum pecado, vai fazer alguma asneira. Mas a gente devia estar olhando assim, para cima, porque tudo que a gente faz, Deus está vendo, tanto para o bem quanto para o mal. E nessa situação aqui, foi escrito no livro de Crônicas. E lá na frente, o rei, ao ler sem sono, olha Deus trabalhando na vida de Mardoqueu. O rei sem sono pede para que sejam lidas as anotações desse livro de Crônicas. E está lá o relato de que Mardoqueu foi o responsável pela salvação da vida do rei, quando ele indicou o que os eunucos iriam fazer com ele. E aí ele diz o que foi feito, olha no livro da vida de cada um de nós, o que está sendo escrito lá. Essa é uma pergunta forte que a gente precisa pensar também. O que você, eu lhe digo mais, sabe com quem está a caneta que escreve nesse livro? Alguém pode pensar, com Jesus, com Deus. Não. É com a gente. Aí eu pergunto, o que você, o que eu, o que nós estamos escrevendo no nosso livro? Essa é uma reflexão boa para se fazer. E o rei, voltando para a história, ele então pergunta o que foi feito com Mardoqueu por conta dessa ação dele. Nada. Não pode ficar assim não. Vamos fazer. Aí chamou quem? Amã, que era exatamente quem queria matar Mardoqueu. Eu quero que ele tenha uma veste assim, assim, assado, bote a coroa na cabeça dele, bote ele no cavalo, saia dizendo, e ainda proclame que isso é o que o rei faz com todos aqueles que tiverem boas ações. Então, o rei começa a conhecer Mardoqueu. Quando Esther vem falando que Amã está querendo matar Mardoqueu e pede pela vida dele, o rei não tinha que... como é que eu posso colocar uma pessoa em destaque, como ele colocou Mardoqueu, e depois mandar matá-lo? Aí, o que é que ele colocou? O Amã, o rei contra a parede. E aí, logicamente, a coisa se reverte e é Amã quem é enforcado no lugar de Mardoqueu. Então você vê o cuidado de Deus para conosco. Mas isso daqui que eu coloquei é uma reflexão que a gente precisa fazer. O que é que nós estamos escrevendo no nosso livro da vida? Aquele que vai ser lido no dia do juízo final. Quem escreve esse livro é você. Sou eu. Somos nós. Voltando para a oportunidade que a Esther teve e que ela estava preparada para ser uma das moças que seriam apresentadas ao rei, eu também quero colocar com relação a gente que nós devemos ter a certeza de
Esther mudar a vida dela e do povo. Deus criou a oportunidade. E Ele faz isso para que a gente possa se destacar, mesmo na humildade da nossa vida, para a honra e glória dEle. Então nós, o mínimo que nós podemos fazer é estar preparados, estar pronto, dentro das condições que aquela situação exige. E dentro da condição que Deus espera de nós. Aí eu pergunto, nós estamos vivendo dessa forma? Será que nós estamos satisfazendo Deus? Ou nós estamos decepcionando a Ele? Será que a nossa vida decepciona Deus? Ou a gente dá alegria para Ele? Faz Ele se alegrar com a nossa vida, com a nossa situação, com a nossa condição, com as nossas atitudes. Esse estudo de Esther nos abre a condição de nos dar a oportunidade, na verdade, de poder refletir sobre a nossa obediência a Deus. O que é ser obediente a Deus? É nós andarmos nos caminhos de Deus. É nós agirmos de acordo com o que Deus espera. É nós pensarmos. É nós ser uma pessoa diferente dentro de uma igualdade. Eu vi um vídeo de algumas criancinhas num coral e todas elas cantando. E uma delas, uma menininha linda, se destacava pela alegria com que ela cantava. Ela chamava a atenção para ela. Aí eu pergunto, como é a nossa vida como cristão, meus irmãos? Nós estamos vivendo alegrias todos os dias. Nós vivemos uma vida de alegria ou só de lamentações e tristeza? Nós devemos nos alegrar todos os dias. Todos os dias vai ter um mal. E o próprio Jesus diz, basta o mal de cada dia. Procura resolver, viver, lidar, ultrapassar o mal daquele dia com amor, com alegria, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco, meus irmãos. Se nós tivermos essa certeza no nosso coração, tudo muda, o astral muda, a vida da gente muda, a vida ao nosso redor muda, porque você faz a diferença. Aquela menina que cantava no coral fazia diferença. Ela estava cantando igualzinho a todos os outros, mas numa alegria. E como é a vida nossa como cristão? Nós conhecemos a verdade. Nós vivemos diferente. Será que vamos viver piores do que as pessoas do mundo? Veja, eu sei que nós somos humanos, de natureza pecadora, que nós temos problemas diversos, como todo ser humano tem. Mas nós somos diferentes, nosso coração
nossa mente, nossos olhos são diferentes. Então, por que nós nos igualamos, por exemplo, em depressão, em pensamentos ruins, em mentiras? Meus irmãos, o que tem gente mentindo, sendo desonesto. Desonesto muitas vezes não é aquele que rouba, não. É aquele que não faz as coisas com decência, com hombridade, com honra de caráter. Essa pessoa desonesta para com Deus, para com Ele mesmo, para com as outras pessoas do mundo. Nós não podemos ser iguais a essas pessoas. Vamos usar Mordecai, um homem com uma característica de decência, de honestidade, de justiça muito grande. Vamos usá-lo como exemplo para nós também. Irmãos, podem falar à vontade. Alguém quer falar? Eu estou me lembrando de uma situação que aconteceu numa reunião que eu participei Um pouco mais no trabalho. alto, Eu estou me lembrando de uma reunião que eu participei do trabalho, sabe? No trabalho, que era uma reunião, assim, tinha mais de 200 pessoas presentes, sabe? E o chefe nosso na época, ele fazia parte da patrulha escolar, sabe? E ele era uma pessoa bem quista, bem elogiada, sabe? Só que assumiu um comando e não gostava dele, sabe? Não gostava dele. E por conta disso começou a perseguir ele. E esse homem chegou, ele até tem a patente de major, não vou citar o nome, por questão de... Aí ele começou a chorar, sabe? Aí ele chorando na frente da tropa, sabe que quando a autoridade vier fazer isso é porque a opressão está muito grande, né? Aí, resultado, eu vendo aquela situação, me tocou, sabe? Me tocou, eu como servo de Deus, eu fiquei inquieto. Aí eu disse a colega de trabalho, tá junto de mim, se der oportunidade eu vou lá pedir ele para fazer uma oração, para Deus tomar a providência, sabe? Aí, resultado, já no final, ele franqueou a oportunidade, chorando. Aí perguntou, alguém tem alguma coisa a falar? Aí eu levantei o dedo e disse, vem cá. Só que o pessoal pensava que eu ia falar um assunto, mais uma pessoa para falar um assunto a mais, né? Mas não era. Meu propósito é mostrar a ele que Deus fazia, sabe? Aí eu fui lá, saudei o auditório, né? Pedi autorização a ele para, se ele concordava, eu fazer uma oração por ele, já que ele era uma pessoa benquista e estava sendo injustiçado. Ele disse que sim, sabe? Aí eu sei, meu irmão, que eu peguei aquele microfone, comecei apresentando a Deus, pedindo providência a Deus. Meu irmão, quando o crente ora, Deus toma providência. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, esse comandante foi até o secretário, sem autorização do chefe dele, e como quem tivesse quebrado a cadeia de comando, sabe? Entenderam assim? Aí ele foi deposto no dia seguinte, irmão. Aí aconteceu quando eu soube, eu fui até lá na sala do chefe lá, nesse que a gente fez a oração, né? E eu não sabia nem o que estava acontecendo no dia seguinte. Quando eu fui entrando na sala, aí ele levantou-se, apertou a mão e disse, olha, muito obrigado pelaquela oração que você fez. E ele era uma pessoa que era ligado mais ao lado espírita, sabe? Aí ele disse, muito obrigado. Eu disse, por quê? Porque aconteceu uma coisa tremenda. Eu digo, eu creio, disse a ele, eu creio. Aí ele explicou que o comando tinha sido deposto depois daquela oração. Que coisa maravilhosa, né? Aí Deus quer ver a gente. Eu me lembrando de Mardoqueu, que estava aí à porta do comando
agradeceu tudinho, uma colega chegou para mim e disse assim, olha, quando tu começasse a falar ali, eu me arrepiei todinha, ela disse, isso é Deus trabalhando, sabe? Aí Deus tomou conta do ambiente de um jeito que foi no dia seguinte o comando contrário caiu. Veja como Deus é maravilhoso, né? Isso pra gente só dá discussão pra gente servir mais esse Deus e proclamar mais o nome dele e proclamar a fé que nós pregamos, né, irmão? Porque a gente serve a Deus para estar falando da grandeza de Deus, feito Davi, né? Nos seus salmos, Davi expressava a grandeza de Deus, o que Deus fez, o livramento que Deus dava. Mas